Esdras capítulo 7. Versículo 1, versículo 6 e versículo 10. Versículo 1, 6 e 10. Certo? Versículo 1, o 6 e o 10. Vamos então ler a palavra de Deus. E passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraias, filho de Azarias, filho de Ilquias, e depois continua a genealogia, certo? Até ao sumo sacerdote Arão, quer dizer que ela era da linhagem sacerdotal também. Versículo 6 diz: este Esdras subiu da Babilónia e era escriba o quê? Hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Versículo 10 agora, e diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração. E este é muito importante. E é o versículo principal de todo o livro de Esdras. Os livros de teologia dizem que o capítulo 7, o versículo 10, é o versículo principal de todo o livro de Esdras. Está bem? Capítulo 7, versículo 10 diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus direitos. Vamos então aos seus juízos. Então nós estamos já a falar desde algumas semanas atrás acerca do retorno de Zorobabel e de Jesua, da reconstrução do templo que fora destruído pelos babilónicos, ok? E o retorno à terra, o retorno a Jerusalém. Então, os retornados a Jerusalém, eles voltam e eles estão ali, vão reconstruir o altar, vão reconstruir o templo de Jerusalém que fora destruído, ok? E depois da reconstrução existe alguma coisa. Capítulo 6 de Esdras fala-nos, e essa transição do capítulo 6 para o capítulo 7, em que as personagens mudam e o tempo muda. Veja lá o que é que está no início do versículo 1. O que é que lá está? Passadas estas coisas. Então, passados o quê? O que é que aconteceu antes do capítulo 1 ao versículo, e ao capítulo 6? Do 1 ao 6, falamos do quê? Restauração do altar, reconstrução ou restauração do quê? Do templo, certo? Passadas estas coisas, vem então 60 anos depois. 60 anos depois, vem então agora Esdras, o autor do livro de Esdras. Ok? O autor, aquele que vai escrever, ele agora vem chegando e ele vai. Mas antes disso, podes recuar? Então, o tema da nossa mensagem hoje é: o estudo leva-te longe. O estudo leva-te longe. E a negligência deixa-te parado. E a preguiça deixa-te onde? À frente da televisão, no sofá. Certo? A preguiça deixa-nos no sofá, a negligência não nos faz levar ou ir longe, mas o estudo leva-te longe. Nós precisamos de estudar a palavra. Passadas estas coisas, 60 anos depois, existe um imperador, e esse imperador, imperador da Medo-Pérsia, imperador Medo-Pérsia, Artaxerxes, vai dizer o quê? Vai dizer: agora levanta-te, Esdras. Mas Esdras não era negligente. Esdras mostrou alguma coisa para que o imperador fosse usado por Deus para o enviar até Jerusalém. Certo? E é isso que nós vamos acompanhar. Muito bem. O estudo leva-te longe. Passadas estas coisas, cerca de 60 anos depois do capítulo 6, em 457 a.C.,
Acontece o quê? Acontece que vai então entrar um novo episódio na história de Jerusalém. Estão a compreender isto? Ok? Zorobabel e Jesua passaram. Agora a nova pessoa, aquela personagem que o texto vai enfatizar é o próprio autor Esdras, que vai ser chamado por Deus para ir até Jerusalém e para proclamar a palavra de Deus. E nós precisamos disso mesmo, de nós nos estarmos na palavra, zelar pela palavra, zelar pelo estudo, para depois poder ensinar alguém, para depois poder discipular alguém, para poder ajudar alguém. Mas para isso nós precisamos estudar a palavra com sistema, sistematicamente. Percebem isso? Já não dá para andar a aprender uma coisa e depois aprender outra e depois não aprender coisíssima nenhuma. Já não dá. Nós temos que aprender sistematicamente a palavra para nos tornarmos fortes e podermos ensinar outros, discipular outros, ajudar outros a crescer. Certo? Por isso é que eu confio em vocês. E eu acredito que vocês vão crescer e vão crescer de tal ordem que vão começar a produzir frutos. E produção de frutos tem a ver com pessoas que estão à vossa volta que começam a crescer com vocês. Certo? Vocês aprendem, ensinam, através da vossa vida, através da pregação, através do louvor, através de alguma área de serviço, vocês vão ser uma referência para alguém. Essa pessoa vai começar a crescer e vocês estão a produzir frutos. Certo? Muito bem. Então, do versículo 1 ao 5, o que é que nós vemos? Esdras, do 1 ao 5, vai nos dizer o quê? A genealogia de Esdras. Certo? O avô, o pai, o avô, o bisavô, o tetravô, todos aqueles tataravós todos lá para trás, ok? Aqueles avózinhos todos, o que é que aquilo ia dar? Foi dar até à linhagem sacerdotal de Arão. Esdras, então, partia da linhagem do primeiro sumo sacerdote, Arão. Quer dizer que era legítimo sacerdote. Era um sacerdote legítimo que poderia fazer a obra de Deus. Ele poderia não querer fazê-lo. Ele poderia decidir não fazer aquela obra ou ser negligente, ser um sacerdote negligente. Percebe? Eu sou sacerdote, faço aqui uns sacrifícios e tal. Até houve muitos outros na história de Israel. Lembram-se de Ofni e Finéias? Ok? Ofni e Finéias eram filhos de Eli. Eli era sacerdote. E os filhos também, de certa forma, exerciam o sacerdócio. Mas fizeram o quê? Eles pecavam gravemente contra o Senhor. Ok? Eles eram sacerdotes negligentes, e não apenas negligentes, eles eram mesmo pecadores. Certo? Eles eram mesmo e estavam de alguma forma, iniquidade e em pecado. Eles estavam a falhar contra o Senhor. Mas aqui nós vemos um homem que está em condição diferente. De uma forma diferente. Próximo. A carta de Artaxerxes, avançando para o versículo 11 ao 26, então Artaxerxes, ele quer de alguma forma trazer a lei e a ordem a Jerusalém. Bem, talvez ele sentisse que algum descontrole estava a acontecer em Jerusalém. Talvez ele achasse que deveria o ensino da palavra de Deus ser feito com mais eficácia. Então o imperador, ele é usado por Deus, é óbvio, porque a boa mão de Deus sempre esteve com Esdras e a boa mão de Deus sempre está connosco aqui e está connosco ao nosso lado. Deus está ao nosso lado em todo o tempo e é Ele quem escolhe, é Ele quem faz, é Ele que é soberano em todas as coisas, certo? Então Ele é soberano, Ele faz todas as coisas e Ele escolhe Esdras e instrumentaliza, usa como instrumento Artaxerxes, o imperador medo-persa, certo? E aqui, Artaxerxes, imperador do Médio-Persa, envia Esdras a Jerusalém com plenos direitos. Note, não manda para lá um sacerdote com poucos direitos, não. Olha, tu vais e podes estar à vontade, podes cobrar alguém, podes fazer isto ou aquilo, pedir recursos, podes estar à vontade. Há várias coisas na carta que é longa que nos diz o quê? Tu podes fazer, tu tens direitos para fazer. Então, ele não é levado até Jerusalém sem direitos. Este homem, Esdras, é levado com plenos direitos para exercer uma reforma religiosa, uma reforma teológica, alguém que vai para fazer uma transformação naquela cidade e naquele país.
Notem que ele vai para trazer o ensino da palavra de Deus, que ele tanto amava. Ok? O objetivo era a reorganização da vida nacional. E sabem, Artaxerxes, quando ele estava a governar o Império Medo-Persa, ele olha para os vários sacerdotes, e haviam muitos ainda na Babilónia, notem, ele está a governar a partir da antiga Babilónia, e há muitos sacerdotes, muitos levitas, muita gente por ali que sabe da Bíblia e que são bons homens, mas Artaxerxes olha para um especialmente, olha para Esdras. Porquê? Por causa dos bonitos olhos de Esdras? Será? Será que ele tinha olhos azuis, era louro, ele, seja o que for, sei lá? Ok? Acham que era isso? Não. Ele tinha uma qualidade específica. Ele amava a palavra de Deus. Ele buscava a palavra de Deus com todo o seu coração. E isso fez com que Artaxerxes olhasse e dissesse: olha ali, um rapaz para mandar para Jerusalém. Ele sabe da lei. Ele sabe mesmo. Ele é um doutor da lei. Um verdadeiro doutor da lei. Não um fariseu. Ele é um doutor. Ele é um homem de Deus que eu posso muito bem enviar até Jerusalém. Note, o objetivo era a reorganização. E porque ele foi enviado por Artaxerxes? Por que será que ele foi enviado? Ele foi enviado porque ele amava a palavra de Deus. E Deus sabia muito bem que ele amava. Porque Artaxerxes não viu todo o processo de vida de Esdras. Mas sabem uma coisa? Deus viu. E nós já vamos a enviar e ficar muito nesse texto a ideia. Muito bem. Próximo. Porque Esdras era o quê? No capítulo 7, versículo 6, nós vemos então algumas características de Esdras. Esdras era um homem versado na palavra de Deus. Isto é, literalmente, a palavra versado é literalmente rápido. Ele era rápido na palavra. Ele podia ir buscar textos rapidamente. Ele tinha uma paixão pela palavra e ao estudá-la, ele ia decorando a palavra e ele tinha respostas rápidas. Ele conseguia chegar à palavra certa, no momento certo e ter a resposta certa. Quem nos dera a nós fôssemos preparados como Esdras. Se nós tivéssemos a preparação de Esdras na palavra, seríamos muito melhores. E muitas das vezes nós falhamos e já não sabemos e não decoramos e não temos em nós sequer o espírito da palavra. Entendam? O espírito da palavra no sentido de nem sequer temos a ideia da palavra sequer. Mas Esdras tinha. E Deus olhou para todo o processo de vida. Ele era profundo conhecedor da palavra. Ele era um conhecedor, não apenas como nós somos hoje, pessoas que conhecem a palavra no profundo. E Esdras, eu acredito que ele conhecia até mais. Ele conhecia a lei de Moisés. Ele conhecia a Bíblia existente na altura, que se chamava a Torá, o Pentateuco. Ele conhecia Gênesis, Levítico, Êxodo. Ele conhecia o Deuteronômio e Números. Ele conhecia os primeiros 5 livros da Bíblia, totalmente. Ele bebeu, absorveu. Ele lutou, ele se esforçou durante anos como jovem e tornou-se um profundo conhecedor da palavra, hábil na lei do Senhor. Ele acreditava piamente na lei do Senhor. E sabe porquê é que ele acreditava? Porque no capítulo 9, eu estava ali, estávamos a falar, eu e a Patrícia estávamos a falar no início do culto, porque no capítulo 9 ele tem uma convicção clara do que é pecado e o que não é. Porque à medida que ele lê a palavra, ele chega ao ponto de olhar para o povo e está ali. Ele olha para o povo casado com mulheres estrangeiras, e não tem nada a ver com mulheres estrangeiras, mulheres que estão fora do pacto da aliança. E sabe o que é que ele faz? Ele literalmente arranca cabelos da própria cabeça. Ele rasga as suas vestes, ele fica passado. Quem ensina a palavra também fica passado. Quem ensina a palavra não é só aqueles que estão no púlpito, tranquilos, a ensinar alguma coisa. Não, ele fica chocado. Quem ensina a palavra conhece a palavra. E quando vê que o povo está-se a desviar nos caminhos do Senhor, ele tenta alertar o povo. Ele acreditava piamente na lei do Senhor. A sua disciplina qualificou-o. A sua disciplina. A disciplina do quê? É uma disciplina quase militar no seu estudo. Ele sentava e ele estudava a palavra de Deus. Ele era disciplinado todos os dias. Muitas vezes havia amigos. Vamos lá. Havia amigos que vinham ter com
com ele e diziam assim: olha, vamos beber ali uma cerveja ou café, vamos nos divertir, vamos à bola, vamos ao cinema, vamos fazer seja o que for. E Deus estava a ver que ele se concentrava na lei do Senhor. Ele meditava na lei do Senhor de dia e de noite. E por isso ele prosperava. Certo? E meditar na lei do Senhor exige disciplina. Todos os dias devemos meditar na lei do Senhor, ler a Bíblia e orar. Estudar a Bíblia constantemente. Há várias formas de estudar a Bíblia. Através de áudios, através da leitura da palavra. Existem várias formas de nós bebermos da palavra através de mensagens, de pregações. Mas a ideia é nos concentrarmos, disciplinarmos-nos naquilo que é necessário. Esdras não se distraiu durante a sua vida. Por isso ele foi escolhido por Deus para ir até Jerusalém, para ensinar todo aquele povo que necessitava de aprender a palavra e a lei do Senhor. Amém. Certo? O que é que tu estás a fazer? Estás a ser disciplinado em casa. Tu estás a sentar todos os dias e estás a buscar a fonte que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E quando tu aprendes a Bíblia Sagrada, será que só lês a Bíblia? É importante. Certo? Mas será que não há outras fontes que também não te podem ajudar no entendimento da palavra? É isso que hoje vamos falar. Mas sejas, primeiro, disciplina no estudo da palavra. É preciso ser disciplinado. Porque se não houver disciplina, não vais chegar lá. Precisas de pelo menos 10, 15 minutos, 20 minutos. Nós precisamos nos disciplinar na palavra de Deus. Ok? Disciplina. Então, é a mão do Eterno. E tudo isto, porque também a mão do Eterno estava com Esdras. Amém. Amém. Deus estava com ele. Amém. E Deus nos ajudava em todo o processo de vida. Amém. Então nós vemos aqui 7.1. O quê? Que ele, passados tempos, 60 anos se passaram, ele era da linhagem sacerdotal. Nós vemos que ele era hábil, um profundo conhecedor da palavra, era versátil, era versado, hábil, e ele acreditava piamente na lei do Senhor. Quando tu acreditas na lei, quando tu acreditas na palavra, isso cria fortes convicções em ti. E quando tu vês alguma coisa que está errado, por teres essas fortes convicções, tu vais contra e vais dizer: isso está errado. Vivemos num tempo de tolerância, vivemos num tempo em que até os pregadores e os pastores são obrigados a... Pronto. É mandamento ou não. E julgo desigual... Claramente na Bíblia é um mandamento a cumprir. Quem não cumpre peca. Mas nós não arrancamos os cabelos. Nem Neemias vai arrancar os cabelos e vai espancar alguns deles. Está lá no texto, lá vamos. Espancou mesmo, literalmente, à pancada. Esdras capítulo 7, versículo 10. Então o que é que ele fez? E este é um dos principais versículos do livro de Esdras. O que é que ele fez? Ele buscou a palavra de Deus. Ele teve apego pela palavra de Deus. E isso traz prosperidade à vida de alguém. Prosperidade, não aquela prosperidade que o mundo neopentecostal afirma, das casas, dos carros, das contas bancárias. Não tem nada a ver com isso. Prosperidade é paz, prosperidade é alegria, prosperidade é tranquilidade. E quando nós cumprimos a palavra de Deus e quando pomos em prática a palavra de Deus, nós vamos gozar de uma vida tranquila, sossegada e ter paz no nosso coração. Note, por isso é necessário buscar a palavra de Deus. Mais uma vez, aquele homem Esdras, ele buscou, ele teve um apego pela palavra, ele amou a palavra de Deus. Eu estou a citar várias vezes o Carlos Fontes, mas ele como na aula também. Ele beijava a Bíblia. Porque Esdras também estava nesse processo de beijar, de amar, de estar na palavra de Deus. Ele ficava horas. Eu acredito que ele ficava 10, 12 horas por dia na palavra, nos pergaminhos, e ele buscava as fontes. Não apenas o Pentateuco e a Torá, mas eu acredito que ele também ia a livros. Por isso é que eu trouxe estes livros hoje. Eu quero dizer que se tu não leres
Se tu não te cultivares na leitura, tu não vais lá chegar a lado nenhum. É verdade. Certo? Mas temos que fazer o quê? Investir. Hernandes Dias Lopes diz algo muito interessante. Se nós não tivermos uma boa biblioteca, não chegamos a lado nenhum. Muitas vezes há pastores que se envolvem no ministério e têm, como ele próprio diz, e muito interessante, e que se envolvem no ministério e têm as suas prateleiras, os sítios onde guardam os livros amarelados, velhos e poucos. E o ministério dessa pessoa vai começar a incidir nisso, no sentido de isso será o reflexo do ministério da pessoa. É preciso investir. É preciso acreditar. Qual é o problema de nós também nos basearmos em pessoas que receberam do Espírito Santo e que trouxeram também para nós ensino? É verdade. Porque eles também foram cheios do Espírito para poder fazer estas obras. E quando nós as lemos, o Espírito Santo também nos enche e também nós podemos oferecer alguma coisa. É muito importante. Apego à palavra. Nós estamos na palavra e depois vamos tentar compreender. Mas para isso é preciso investir. Invista. Mas quando nós começamos a ler, nós começamos a ter até uma capacidade de comunicação diferente. Nós começamos a ter um léxico, uma forma de falar diferente. Porque a palavra de Deus vai nos enchendo. Mas para isso é necessário comprarmos, lermos e investirmos. Nós vamos assistir e quando nós ministramos, podemos também consultar outras versões bíblicas, traduções. Precisamos disso. Ter apego pela palavra. Quando não soubermos alguma coisa do livro de Gálatas, vamos procurar alguém que saiba. Quando nós não sabemos Neemias ou de Atos, vamos buscar na fonte, perceber versículo por versículo o que é que lá está. Apego pela palavra. Sabe uma coisa? Nós, para sermos bons comunicadores da palavra, para nós falarmos com o vizinho e termos a capacidade de poder trazer ensino para ele, nós precisamos de fazer o quê? Nós precisamos de estar alicerçados na palavra e ter um bom ensino para nós. Também a internet não nos chega. Não é só a internet. Ok, eu vou basear-me aqui em alguma coisa que eu vejo aqui, eu apanho uma cena do Facebook, eu apanho uma coisa do Instagram, e apanho não sei o quê, e aquele site e não sei o que mais, e junto aqui e faço alguma coisa. Não é suficiente. E cuidado com as fontes. É preciso ter muito cuidado com as fontes bibliográficas que temos na internet. Porque às vezes nós estamos a consultar alguma coisa que é do Espiritismo. Certo? E nós estamos lá, ok, quero saber o que é que uma coisa... E começa a ler uma fonte que está completamente envenenada. Uma fonte suja. E nós começamos a ver aquilo e a pensar, oh, uau, até realmente fala da Bíblia, tudo isso, e começamos a ser enganados. Nós não podemos ser enganados. Nós precisamos de estar na palavra de Deus. Buscar é um apego pela palavra, pela prática. 7.10. 7.10 diz o quê? Que ele amava, buscava a palavra e ele praticava a palavra. Porque não basta buscar a palavra e conhecê-la. Temos que a praticar. Nós não podemos apenas conhecer a Bíblia, mas precisamos de cumpri-la. E Esdras, ele conhecia a palavra e ele cumpria integralmente a palavra. Ele não era perfeito. Ele não tinha tudo perfeito. Ele poderia falhar, como qualquer pessoa falha. Mas ele procurava cumprir toda a lei de Moisés, a Bíblia existente na altura. Ele estudou a Bíblia e procurava cumprir integralmente o que lá estava. Por isso é que Artaxerxes olhou para ele. Prática, cumpria ao contrário dos fariseus. Ele buscava, aprendia, praticava, e quem aprende e pratica torna-se um bom ensinador, torna-se um bom discipulador. Sabe uma coisa? Quem é que quer se tornar aqui um discipulador? Discipular outros, ok? Ajudar outros a crescer e a desenvolver. Todos nós aqui, eu acredito que todos nós queremos produzir frutos nessa área.
E eu acredito que todos nós vamos fazê-lo. Mas precisamos de aprender, buscar a palavra, ter um apego pela palavra, praticar a palavra e depois tornamos então capazes de poder ensinar e discipular outros. A Bíblia diz que ele propôs no seu coração ensinar. Ele propôs no seu coração. Ele disse assim: eu vou aprender, mas eu vou aprender para ensinar. Ele amou a palavra. Ele fixou-se na palavra. E é a palavra que transforma, é a palavra que muda, é a palavra que dá vida e vida com abundância. É a palavra que nos dá alento. Aleluia. É a palavra que nos dá ânimo, que transforma gradualmente a nossa vida. Nós estávamos naquele lamaçal do bocado e hoje estamos como estamos por causa da palavra. Sim. Que nos conduziu. E quem dera a nós que nós pudéssemos cumprir ainda mais. Certo? Ele buscou, praticou e ensinou. Estás tu a buscar a palavra, a praticá-la e já na condição de ensinar? Eu acredito que muitos de nós podemos ser ensinadores, discipuladores. Porque temos vizinhos, porque temos amigos. Nem todos pregarão a palavra de Deus no sentido de pregar no púlpito e tudo isso. Mas todos nós vamos discipular pessoas. E o teu discipulado é tão importante. O teu acompanhamento é tão importante. Tu queres ser uma referência? Então, ser disciplinado aqui. Aprende aqui. Aprende a palavra. Busca a palavra. Quando nós dizemos aprender e buscar, não quer dizer que tu saibas tudo de tudo, porque ninguém sabe tudo de tudo. Certo? Porque se nós soubéssemos tudo de tudo, nós é que éramos Deus. Silas Malafaia já diz isso e é interessante. Que é, se nós soubéssemos tudo de tudo, nós é que éramos Deus. Certo? Mas nós não sabemos tudo de tudo. Mas dentro deste buscar, nós aprendemos cada vez mais para a nossa maturidade em Deus, para a nossa maturidade espiritual, para uma experiência diferente de intimidade com Deus e uma experiência de vida espiritual. Então, quando olham para nós, não nos veem como uma pessoa de 50 anos, mas que não aprendeu nada, que parte tudo e que vem com confusão, ou sei lá, ou 60 anos, ou seja o que for. Certo? Mas veem-nos como uma pessoa madura, espiritual, uma pessoa de Deus. E isso vai fazer com que pessoas cresçam à nossa volta. Quem ensina também se altera. Às vezes os irmãos não percebem os pregadores, pois não. Às vezes o pregador está aqui fulado mesmo, furioso com tudo. Porquê? Porque se altera. Certo? Porque os pregadores, quando conhecem cada vez mais a palavra, e quando todos nós aqui conhecemos cada vez mais a palavra, aquilo que está errado faz-nos o quê? O que é que nos apetece? Fazer o mesmo que Esdras fez. Dar um pistola, nós rasgamos a nossa veste e o que Esdras fez foi literalmente arrancar os próprios camelos. De desespero, quando ele vê a condição da sociedade israelita, quando ele vê que os israelitas, os homens, começaram a casar com mulheres que estão fora do pacto da aliança, julgo desigual. E ele ficou de tal forma, de alguma forma, chocado, porque ele conhecia a palavra. Ele estava dentro da palavra, ele estava convicto da mesma. E quando ele vê isto, ele entra em choque. E quando ele entra em choque, ele põe o dedo na cara dos israelitas e diz: isto é errado, isto é pecado. Sabe? Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. E quem estava à frente nessa atitude infiel não eram apenas o povo. Era também os oficiais, os líderes, os sacerdotes, os levitas que já lá estavam. E esses que já lá estavam a praticar a imoralidade. Eles estavam casados, é verdade, mas com pessoas que não pertenciam à lei de Deus e que não faziam as coisas certas. Aquelas mulheres, elas faziam o quê? Cultos aos seus deuses. Eram idólatras e levavam também os seus maridos a serem idólatras.
Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto arranquei, os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei estarrecido. Sabe uma coisa? Quanto mais da palavra tu tiveres, mais sentado estarrecido vais olhar para o mundo. Se tu viveres segundo os padrões do mundo, o mundo vai-te parecer fantástico. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas quanto mais tu tens da palavra, mais o mundo te choca. Mais o mundo te deixa estarrecido. A gente fica mesmo em desespero. Porquê? Porque nos sentamos o quê? Estarrecidos. Porque à luz da palavra, segundo a palavra, segundo o texto, é pecado, é errado. Quando nós vemos um filme e as primeiras 2 frases do filme têm 4 ou 5 palavrões, ficamos o quê? Estarrecidos. Sim. Ficamos tristes. E só não rasgamos a roupa porque ela nos custou cara. Nós ficamos tristes. Porquê? Porque isto não é certo. Segundo os nossos padrões e segundo a mundivisão que temos, a visão de mundo que temos no nosso mente, no nosso coração, não é e não deve ser assim. Não é correto. E nós ficamos em choque, ficamos estarrecidos, mudamos o canal e mais mal, mudamos o canal e mais mal, e não há nada de bom. E começamos a pensar, o que é que há? Vamos ver as notícias, afinal são factos. Mas ficamos tão tristes também. São factos, são coisas que a gente pode ver. Mas esta ideia, quem ensina também se altera. Não se impressione que se nós nos alterarmos. Não se impressione se te alterares. É comum, é normal, isso vai acontecer. À frente da televisão, no cinema, seja onde for, tu vais ficar de alguma forma chocado e estarrecido com aquilo que está a acontecer. Mas se para ti é normal e se a faca te entra bem, então há um problema em ti. Se a faca te entra bem, há um problema em ti. Não, isto é normal. Não, isto é normal. Isto também é normal. Ah, isto é normal. Então qual é o problema de eu estar a ver isto? Oh, tão bom. É tão doce. Houve alguém que me disse, oh, irmão, o pecado é tão doce, irmão. Pois é. Doce na boca, amargo no estômago. Nós precisamos de ter muito cuidado com a forma como vemos as coisas. É para terminar rapidamente também. Neemias repetiu a mesma atitude. Neemias, em capítulo 13, versículo 23 ao 27, ele teve tamanho zelo pela palavra. E Neemias não arrancou só os cabelos da sua cabeça, arrancou o cabelo da cabeça dos outros. É verdade. E espancou os outros. Andas tu com mesmo a situação. Era a mesma coisa também. E Neemias está a acontecer o quê? 30 anos depois. Esdras acontece 60 anos depois de Zorobabel e Neemias, 30 anos depois de Esdras, chega lá e está a acontecer precisamente a mesma coisa. Os israelitas gostavam daquelas mulheres lá do Satanás. Gostavam mesmo daquela gente. Okay? E o que é que Neemias fez? Neemias disse, Neemias, o que é que se passa? E ele fez o quê? Ele arrancou os seus cabelos, arrancou o cabelo dos outros, espancou-os. Está ali literalmente uma imagem que mostra isso, é mesmo isso. Referente a Neemias 13. Mas entendem isto. Estão a perceber? A palavra de Deus traz-nos uma visão de mundo diferente. É preciso ter disciplina na palavra como Esdras teve. Esdras regressou 60 anos depois para trazer a lei do Senhor. E para trazer a lei do Senhor ele foi escolhido por Deus, porque a boa mão de Deus estava com ele em todo o tempo. E ele usou Artaxerxes, o imperador medo-persa, para o trazer até Jerusalém. Em Jerusalém ele vai trazer a palavra. Porquê? Porque ao longo da sua vida ele bebeu a palavra. Ele esteve na palavra. Ao longo da sua adolescência, da sua juventude, ele foi crescendo e foi conhecendo cada vez mais a palavra de Deus. E quando ele chega, ele traz a palavra para todas as pessoas.
E quando Ele traz a palavra para todas as pessoas, Ele vai vendo coisas que estão erradas. E Ele vai corrigindo. Capítulo 8, capítulo 9 e 10, nós vamos ver essas correções que Ele fez. Ele vai, de alguma forma, trazer alguma orientação. Ele vai trazer a correção para o povo. E nós vamos ver essa reorganização que Ele vai fazer. Ok? O estudo leva-te longe. Aquilo que eu gostava que tu aprendesses na prática hoje, e se te esqueceres de tudo, lembra-te disto. Investe no teu ministério. Investe naquilo que és como conhecedor da palavra.